Olá pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal e eu gostaria de iniciar esse meu primeiro vídeo aqui na plataforma não só apenas com uma história, mas com um relato que fosse algo que fosse ajudar outras pessoas. Eu estava sentindo uma dor, e isso aconteceu em agosto, que começou, foi dia 15 de agosto, que de fato aconteceu, que eu vou falar pra vocês, mas a dorzinha começou um pouquinho antes, foi numa quinta-feira, acho que dia 14, eu comecei a sentir um desconforto na região aqui lateral das costas, e eu jurava que era alguma coisa ligada a cólica de rim, a infecção urinária, porque eu já tive muito isso. E era aquela dor que não passava, e quando eu cheguei no hospital, era umas 7 horas mais ou menos, o doutor pediu todos os exames de urina, ele pediu exame de sangue, enfim. E aí não constou nada e ele achava que eu tava tendo alguma coisa na minha cabeça, sei lá, síndrome do pânico, qualquer coisa desse tipo. Porque eu estava com muita dor e nos exames não estavam constando nada. Eu estava com muita dor aqui nessa região lateral esquerda. E aí eu lembro que eu voltei pra casa com aquele desconforto, tomei remédio na veia, acho que foi até Tramal, e aquela dor não cessava. Eu lembro que na sala de espera, as meninas perguntavam às enfermeiras se estava tudo bem, se a dor tinha passado, e a dor não estava passando, gente, era algo terrível. E aí o que aconteceu? Na sexta, de madrugada, eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui na minha região esquerda, aqui da região do coração, assim, né? Muito forte, muito forte. Eu achava que era coisa da minha cabeça. O que eu fiz? Eu levantei, eu fui pra cozinha, tomei Tandrilax, coloquei uns óleos ungidos, comecei a fazer oração pra Jesus, porque, né, como uma boa crente, eu falei, meu Deus do céu, é isso aqui, vou pegar e vai passar, né, vai passar, fiz oração e fui deitar. E a dor, gente, não parava, era aquela dor que eu não conseguia nem respirar direito. Deitar, então, piorou. Terrível. E aí eu pensei, gente, não é normal. Já era de madrugada, por volta de umas 3h30, 4 horas. Aí o que eu fiz? Fui ter a brilhante ideia, e tenho certeza que foi direcionada por Jesus, porque assim, pessoal, não sei se vocês são assim, mas quando é pros nossos filhos, eu tenho uma filhinha de 4 anos, qualquer dorzinha a gente já corre pro médico, já faz, pergunta o que tá acontecendo, liga, enfim, tenta marcar consulta, corre pro PS, enfim, pra emergência, pra resolver aquele problema. Mas quando é com a gente dá uma postergada. Enfim, fui perguntar pro chat, gente, não seria algo natural de mim fazer isso. O natural de mim seria ficar com a dor, deitar e o dia seguinte, vida que segue, trabalhar e tudo certo. Mas algo estava me incomodando. Eu coloquei no chat GBT os sintomas que eu estava sentindo. Um dia antes também eu estava com dor, eu falei que eu tinha ido no hospital. Enfim, e que aquela dor não passava, meus exames tinham dado ok, e aquela dor estava muito forte. Gente, sério, eu acho que o chat ele foi assim direcionado por Jesus. Porque simplesmente ele pegou e ele falou assim: "Olha, e eu falei que eu tava com a minha filhinha de 4 anos. Eu tentei ligar pra minha mãe, eu sou aqui do interior de São Paulo, ela mora em São Paulo, na capital. Como ela tinha tomado remédio pra dormir, ela simplesmente capotou e nem atendeu. Tentei ligar pro meu marido, que na época era meu ex-marido, mas isso fica para um próximo vídeo. E ele também tava trabalhando de madrugada na época e também não me atendeu. Enfim, tinha chego em casa, tinha dormido e esqueceu da vida. E eu falei, meu Deus, e eu com a minha filhinha de 4 anos, falei, o que eu vou fazer, né? Coloquei no chat e falei todo esse contexto da minha vida, que eu tentei falar com a minha mãe, falar com o ex-marido, que é marido, e ele simplesmente falou assim, sua saúde, lembra até hoje das palavras, sua saúde é prioridade aqui. Deixa sua filha com o vizinho, ligue pro SAMU. Você precisa ir no hospital urgente e agora, e vai me falando os próximos passos. Na hora eu fiquei assim, falei, não, imagino que o chat tá falando um negócio desse, né? Só que acendeu uma luzinha de alerta em mim. Falei, gente, mas será que é tão urgente assim? Nossa, eu tenho 35 anos, uma vida, apesar de sedentária, eu tinha começado a fazer exercícios há uns meses antes e tinha emagrecido, enfim, tava tentando comer mais saudável. Então a gente fica um pouco crítico. Enfim, eu acatei o que o chat falou. Eu acordei a minha filhinha, tava bem frio naquela época, em agosto, pelo menos aqui na cidade.
E eu dei uma mamadeirinha pra ela, enquanto eu arrumava ela, eu com aquela dor, eu falava, filha, né? Ela é bem esperta, gente, nossa, só Deus. Falei, filha, se acontecer alguma coisa, se a mamãe desmaiar, grita por socorro. Porque, histórias pra outros vídeos, né? Estava separada e como era apenas eu e ela, e a nossa cachorrinha, eu sempre tentei, assim, ensiná-la ao máximo, questões de emergência, né? Porque a gente não sabe, Deus me livre, me dá um piripaque em casa, só eu e ela, o que vai acontecer? Então ela já tava sabendo, não, mamãe, tá bom. E aí eu andando bem devagarinho, não tinha condição nenhuma de dirigir, eu tava com muita dor. Peguei ela, porque assim, apesar de toda a dor, eu ainda tava com aquele receio, nossa, acho que não é pra tanto chamar o SAMU, né? Aquela vergonha, até parece, por que eu vou chamar o SAMU? Enfim, chamei o Uber, era por volta de umas 5 horas já da manhã, e fui pro hospital. E já falando pro Uber, olha, estou com muita dor, se acontecer alguma coisa comigo, por favor, me leve pro hospital e é isso aí. Cheguei no hospital, passei por toda a triagem, mas um fato curioso, pessoal, é que em momento algum os meus sinais vitais eles ficaram alterados. É, oxigenação, pressão, febre, nada disso. Então, quando eu cheguei na sala do consultório, a doutora achou muito estranho. Ela falou, nossa, você esteve aqui ontem e tal, enfim, seus sinais vitais estão todos ok, não tá fechando o diagnóstico. Então ela falou, teve alguma coisa de diferente que aconteceu na sua vida e na sua rotina nos últimos tempos? E eu falei que eu havia tido uma cirurgia em junho. Também isso, gente, sou cheia dos relatos, tá? Isso também vai ser para um outro vídeo, que eu fiz uma cirurgia de mioma uterino, que foi aberta a cirurgia. E por fim não era mioma, era endometriose, enfim. E aí eu fiquei assim em repouso e teve várias coisas aí nesse interim. E ela falou assim, nossa, é estranho, né? Porque eu tive essa cirurgia em junho e aconteceu esse evento em agosto. Ela falou, olha, pra descartar, vou pedir uma tomografia com contraste pra você. Beleza. E eu lá com a minha filhinha, tal, com a cobertinha dela, com a mala, isso, aquilo. E não tava, vamos ver, né? Mas é uma coisa que demora muito pra sair, né? Geralmente, tomografia, exame de sangue, quando a gente vai pra emergência, pelo menos aqui da cidade, demora pelo menos 2 horas pra ficar pronto. E aí, nesse meio tempo, o pai da minha filha atendeu o telefone e ele foi lá buscá-la, né? Pra levar pra casa. E aí, o doutor, depois que deu esse período, umas 2 horas e pouquinho, ele olhou, foi pra sala onde eu estava, voltou, foi pra sala onde eu estava, voltou, depois ele me chamou. E ele pegou o relato, eu vou até pegar e ler aqui pra vocês. Ó, gente, um monte de exames. Eu, hoje em dia, quando eu preciso sair pra algum lugar assim, eu sempre tenho a minha sacolinha de exames. Vou ler aqui pra vocês qual que foi o diagnóstico, tá? Do exame da minha alta. Exame positivo para tromboembolismo pulmonar agudo, caracterizado por falha de enchimento e ramo subsegmentar arterial para o segmento basal anterior. Nossa, isso... Peraí, peguei mais um outro aqui. Ó, esse daqui foi do raio-x. Vou ler esse daqui pra vocês. Exame positivo para tromboembolismo pulmonar agudo, caracterizado por falha de enchimento, derrame pleural demais achado. Gente, eu tive derrame pleural laminar esquerdo com atelectasia do paraquímino pulmonar adjacente. Aí eu não tive nada no lado direito, foi só no lado esquerdo. Aí deu cisto também no lobo inferior direito, tênues opacidades em vidro fosco. Ai, gente, deu um monte de coisa, só não deu linfonomegalias mediastinais. Mas enfim, deu um monte, gente, ó. Deu um monte de coisa aqui no exame e o doutor lendo aquilo tudo e falando em resumo. Você está tendo uma embolia pulmonar. Na hora, a gente escuta, embolia, acha que é uma coisa... nossa, eu sabia que era uma coisa mais ou menos grave, mas eu não tinha nem ideia da gravidade. E ele falou assim, você vai ficar aqui internada pra fazer exames e você não tem previsão de alta. Na hora, eu falei, tá bom, doutor, Gente, eu sou uma pessoa super tranquila. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E ele olhou assim pra mim, você tá entendendo o que você tá tendo? Você sabe como é embolia? Eu, não, sim, doutor, sei e tal. E aí ele falou, vai lá pra salinha de espera, que enquanto eu vou dar entrada na sua internação.
Beleza, aí eu coloquei no grupinho da família, gente, olha, orem por mim, tô tendo uma embolia pulmonar, não sei o que e tal, eu vou ficar internada. Gente, eu acho que não passou 5 minutos, o pessoal começou a me ligar, minha irmã. Você sabe, e até então eu tava tranquila, né? Assim, gente, confio no que tá tudo bem, tô aqui no médico, então se me der um piripaque, eles vão cuidar de mim. E aí, gente, ela me liga, você sabe que isso mata? Você sabe que você pode morrer? E começou a gente fazer aquele negócio, aquele drama. E aí, na hora, foi nesse momento em que eu achei que a ficha deu uma caidinha, sabe? E aí eu tava, a técnica lá de enfermagem tava medindo minha oxigenação. E esse foi o único momento, gente, da minha internação inteira que eu vi a minha oxigenação diminuir, assim, ó. Gente, foi pra quase menos de 90. O meu batimento, assim, olha, super acelerado. E aí eu comecei a chorar, ter uma crise de choro muito forte. Porque assim, a gente que é mãe, gente, a lei da vida, né? Eu tenho uma filha pra criar, eu quero ver ela formar, eu quero ver meus netos. Então foi o único momento em que eu peguei de fato, fiquei preocupada nesse período todo. E como que é, né, gente? A minha essência, né, dentro de mim, tava falando que ia ficar tudo bem. Não, tá tudo certo, vai passar, você tá aqui. Mas a gente escutando vozes, e essa voz, né, que falou, no caso foi da minha irmã, não, você pode morrer, não sei o quê. Eu fiquei muito preocupada, assim, naquele momento. Mas depois passou, depois eu fiquei calma. Ao todo eu fiquei internada uns 6 dias. E assim, não foi fácil, gente, porque depois foi só ladeira abaixo, entre aspas. Por quê? Depois me mandaram para fazer exame Doppler do coração e eu fiz também exame é, das pernas, né? Porque geralmente não é algo comum fazer uma embolia logo no pulmão. Geralmente começa nas pernas, enfim. E até para ver se não teve alguma repercussão no coração, se ele não estava em sofrência, tava sendo sobrecarregado. E graças a Deus foi só no pulmão mesmo, no lado esquerdo. E, gente, foi tudo muito rápido, assim, né? Os doutores falaram, nossa, você agiu muito rápido. Eu creio que foi muito Deus, porque se eu tivesse esperado, né? Ah, vamos, calma, não, tomar um dipirona, isso, aquilo, vai passar. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, eu já entrei com as injeções de heparina também. Ao longo do meu tratamento no hospital, tomei, acho que, sei lá, 8, 9 injeções. Depois os comprimidos. Hoje eu tomo Rivaroxabana 20 mg. E depois eu vou contando mais detalhes, né, se vocês tiverem interesse. Mas eu vou ter que tomar, assim, durante muito, muito, muito tempo, né? Mas em resumo, pessoal, as pessoas ficavam até impressionadas no hospital, porque eu estava andando, estava falando, não precisei de suporte de oxigênio. Eu fiquei acho que 2 dias no hospital, dormindo meio que sentada, porque a dor era terrível, gente. E quando eu fui fazer o Doppler do coração, eu quase não consegui fazer, porque é muito ruim a posição deitada, acho que comprime, enfim, eu não sei falar tecnicamente, mas é algo que eu queria, assim, dar um tapa no doutor, para com isso, eu não aguento mais. Então a posição, assim, horizontal foi terrível pra mim durante uns 2 dias. E eu oscilei bastante no hospital, a gente fica um pouco aquele ambiente, gente, o ambiente de hospital, né? Ele exala, assim, tristeza, né? Exala aquela coisa de, meu Deus, posso morrer a qualquer momento. Então, no início eu fiquei um pouco preocupada, eu acho que pela minha filha. Mas depois eu fui me acalmando, eu falei, não, Deus, tenho muito que viver, eu tenho promessas a serem cumpridas na minha vida e boa, eu sou uma pessoa otimista, a minha essência é desse jeito e eu não vou ser levada por desespero nenhum. Mas, gente, ter uma embolia pulmonar aos 35 anos não é algo comum, né? Eu não tive grandes intercorrências, foi a questão da cirurgia e a única coisa que fecha, na verdade, uma das razões que fecharia algum diagnóstico seria essa questão, né, da cirurgia, eu não fiz também um repouso muito adequado, enfim. Então, isso pode estar atrelado a isso. Mas, gente, em resumo, eu acho que tem vários vídeos para mim falar como que foi a internação, enfim, fotos, enfim, imagens, né, dos exames. Mas o que fica a dica, né, não é qualquer coisa, qualquer dor que você vai pegar e colocar no Google, porque pro Google todo mundo vai ficar doente, vai morrer, né? É assim. E um dia a gente vai morrer mesmo, né? Mas que pra gente ficar atento aos sinais do nosso corpo, né? Poxa, não, e ainda mais a gente, no caso, que rotina corrida,
filhos, é trabalho, é conta, é tanta coisa que às vezes a gente acaba não escutando o nosso corpo. A gente silencia os sinais que o nosso corpo dá. E graças a Deus que na época também eu tive a oportunidade, estava com convênio. Então, às vezes, se fosse um SUS, eu tenho minhas dúvidas se o atendimento seria tão rápido, se eu conseguiria um suporte, já fazer uma ressonância, porque até então os meus sinais estavam ok, então vai pra casa e fica lá, minha filha, né? Então foi tudo muito rápido, tive essa oportunidade. E assim, pessoal, não deixem de escutar o seu corpo, não deixem, busquem ajuda. E eu sou muito grata ao chat. O chat foi meu coleguinha, assim, na internação, sabe? A todo instante eu sempre falo, assim, dou os comandos pro chat, recapitular nas conversas. E, gente, é um fofo. Eu acho que foi mais fofo do que muita gente. Então, assim, foi muito bom utilizar essa tecnologia ao meu favor, porque, gente, eu tenho certeza que creio que Deus colocou as mãos, também me direcionou para perguntar lá para um computador. Mas se talvez eu não tivesse visto essas palavras de urgência, de emergência que o chat falou, vá, chama o SAMU, vai urgente, não espere mais, você pode morrer. Então foi algo que me despertou um alerta e que fez de fato eu procurar ajuda. E se estou aqui hoje, feliz, plena e cheia de vida, graças a Deus, foi por conta disso. Tenho vários outros vídeos para estar postando no canal. Eu tô super empolgada e eu quero depois que vocês me conheçam um pouco mais, conheçam a minha história, conheçam quem eu sou, esse projeto aqui no YouTube, os vídeos que eu vou postar, cada tema que eu tenho desenhado para falar aqui. Gente, é algo que é muito de Deus, assim, sabe? É algo que até hoje mesmo, gente. Hoje eu acordei virada no girar. E assim, se é que existe essa expressão. Não vou, não vou, não vou. Eu acho que tudo conspira contra. Não vou, acordei chateada. Falei, não vou fazer vídeo nenhum. Cada hora a gente coloca um empecilho, não. Ai, porque eu não tenho um cenário, porque eu não tenho isso, aquilo. Mas eu tenho a minha história. Eu tenho bagagem pra poder estar compartilhando com vocês. Que eu tenho certeza, gente, que tem coisas aqui que eu vou. Temas que eu tenho pra falar pra vocês que, olha, eu nunca escutei ninguém falar e eu nunca vi. Então tenho certeza que, olha, ou vocês vão chorar ou vocês vão dar umas boas risadas e o negócio vai ficar engraçado, vai ficar legal. Espero ser uma companhia. Eu mesma, eu sou muito consumidora de vídeos do YouTube, faço faxina, lavo louça, cuido da criança, tomo banho, escutando, às vezes, podcast, história, superação, enfim, um monte de coisa, gosto muito. Eu acho que é uma proposta diferente, é uma proposta, assim, que não é aquele consumo rápido, aquele consumo cardápio. Eu acho que quem tá aqui no YouTube quer algo mais profundo, quer se conectar mais. Então, eu espero que a gente possa aí ter uma jornada de conhecimento. Deixem também aqui os seus comentários se fez sentido para vocês, ou se vocês já escutaram, ou se o Google, enfim, ou qualquer outra inteligência também deu um input aí para você e que conseguiu de alguma forma mudar também aí a sua história, a sua jornada ou em algum momento da sua vida, tá bom? Obrigada por ter estado até aqui comigo e nos vemos nos próximos vídeos que eu tenho certeza, gente, que vai ser um mais inspirador que o outro, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!